Então, minha saudação a todos. Hoje aqui nosso vídeo da segunda-feira. Nossa base hoje, então, é o culto mundial de ontem à noite. Teve uma passagem que falou, né? A base também foi uma passagem lá do rei Salomão, onde ele aparece julgando uma causa de duas mulheres. É uma passagem bastante conhecida. Então, a gente vai ver, vamos procurar relacionar com a gente, nós, igreja, hoje, né? E então, mas vamos começar, então, fazendo o oralheiro dessa passagem. Essa passagem está lá no livro de 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, onde o rei Salomão julga a causa entre duas mulheres, né? Então, 1 Reis 3,16 diz assim: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Senhor, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então eu disse à outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém, irmãos? Então, convidando a Nora a fazer a oração inicial, logo depois vamos estar ouvindo 2 cânticos e depois, então, o vídeo de hoje. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença, Senhor, te entronizamos agora, Senhor, nessa live, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito agora seja entronizado, Senhor Jesus, que Tu venha, Senhor Jesus, estar em nas nossas mentes, os nossos corações, Senhor. Leva cativo cada pensamento nosso, a autoridade do Cristo Jesus em nós. Libera agora a unção do Teu Santo Espírito, Senhor, para estar nos iluminando, preparando as nossas mentes, os nossos corações, para receber a Tua palavra, os louvores, Senhor, toda a edificação, Senhor, toda a vida, Senhor, contida no Teu Santo Espírito nessa noite, Senhor, para poder nos edificar, nos transformar, Senhor, em nome de Jesus. Desde já te louvamos, te agradecemos, Senhor, e clamamos, completa a Tua obra em nós. Amém, graças a Deus. Eis que foi para mim a paz que tive eu, grande amargura
livraste da eterna perdição. Com teu sangue apagou os meus pecados. Os mortos não te podem louvar, Senhor. Quero exaltar a tua fidelidade, o teu amor puro e santo. Louvarei todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Te adorarei pra todo sempre. Tu és o único digno de toda glória, de toda honra, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e meu único Salvador. Foi-me bom passar por aflição, pois aprendi a te amar, sem nada mais esperar em troca. Foi-me bom passar por aflição, pois aprendi a te amar, sem nada mais esperar em troca. Amém, Senhor. Eu sei, Senhor, que não é do homem seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir seus passos. Pois é bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Achando-se a tua palavra, logo a comi, e ela foi para mim gozo e alegria. Pelo teu nome eu me chamo, fui feito a tua imagem e a tua semelhança. Eu não mereço o teu amor. Peça a Ele. Faz-me, Senhor, cheio de temor. Faz-me, Senhor, permanecer no teu amor e ser fiel, amigo teu. Não te negar, mas só esperar em ti, pois de ti vem minha salvação. Faz-me, Senhor, cheio de temor. Faz-me, Senhor, permanecer no teu amor e ser fiel, amigo teu. Não te negar, mas só esperar em ti, pois de ti vem minha salvação.
que é maravilhoso a gente ter esses momentos de comunhão com Cristo. Porque quando acessamos a palavra, nós tocamos nas vestes de Jesus. Recebemos a manifestação íntima do Espírito. Isso é maravilhoso. Glória a Deus pela vida de todos vocês que acompanham perseverantemente a palavra de Deus. Porque estamos fechando, Jesus fecha agora a era da graça. E nós temos agora acontecimentos estrondosos sobre esse planeta. Nós temos o governo do anticristo, que vai durar 2 tempos de 3 anos e meio. E depois, então, inicia a tão almejada, esperada dispensação do reino. As bodas do Cordeiro, 1000 anos, Cristo no governo deste planeta. Que maravilha, irmão. Você tem que entrar nesta festa que dura 1000 anos. Uma festa que tem muita paz. Porque Satanás e seus demônios e tudo que pertence a ele estarão presos por 1000 anos. Eles não vão nos incomodar. Que autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que poder para estabelecer essas coisas. Isto é a força da cruz. Porque a morte de Jesus na cruz proporcionou justiça de Deus manifesta. A morte de Jesus na cruz, com seu sangue derramado, remiu os homens perdidos e condenados eternamente. Agora Deus tem povo para o reino. Maravilhoso. Deus agora tem gente, tem povo em cada geração para estar com Ele nesse reino. Você não vai ficar fora deste acontecimento, não é? Quais são as exigências de Cristo, nosso Rei, para que estejamos com Ele na dispensação do reino? Quais são as exigências? Como eu devo estar para estar lá com Ele? Como você deve estar? Qual é o teu estado? Qual é o meu estado para estar aprovado para este momento tão glorioso e precioso para Jesus? Vamos ver. A palavra de Deus não esconde essas coisas. Não. E quero assim, já de primeira mão, dizer que um homem regenerado apenas não está apto para entrar lá. Vou repetir, irmãos. Uma regeneração espiritual não é o suficiente para te colocar no milênio da paz. Jesus quer mais de mim e de você. Mais. Mais. Porque a nossa salvação é pela fé, não é por obras. Então tudo é honra e glória para os feitos de Deus através da pessoa de Jesus. O que é necessário eu e você termos agora, neste momento? Porque se Jesus vem no meio do governo do anticristo, como está previsto pela profecia do Apocalipse, pelos evangelhos, pelos profetas, isso é coisa antiga. Quem é que está desinformado disso aí, por acaso? No reino de Deus? Quem? Quem pode dizer, não sei dessas coisas? Aqui nesse ministério? Jamais. Não há desculpas. Você já conhece a verdade. Então Jesus vai ficar
numa dimensão espiritual, nos ares, chamada parousia, ele não vai descer na terra. Não. E de lá, ele vai estabelecer um tribunal nos ares, chamado parousia. Este é um momento chamado parousia. E aí então, o Senhor vai fazer os mortos ressuscitarem. De todas as gerações, desde Adão para cá. Imagina o que vai ter de cemitério abrindo a boca, aqueles sepulcros abrindo a boca e saindo osso, saindo gente lá de dentro sem parar. Você já pensou no que vai causar de impacto na Terra? Quando todos os olhos, todas as pessoas verem as profecias de Deus se cumprir cabalmente, vírgula por vírgula, como sempre foi. Que maravilha, irmão. Você vai ficar fora disso aí? Que jeito? Quando Jesus convidar para levantar, eu tenho que ir. Então os mortos vão preceder os vivos, né? Os mortos vão estar na frente, lá na fila, para o julgamento. Mas logo após a última sepultura se abrir para sair o defunto, o Senhor dá outro toque, os vivos serão transladados, e aí que eu quero falar com os irmãos. Transfigurados, transladados. Que maravilha! Que maravilha! Pois bem, vai ser num piscar de olhos. Olha a velocidade, a rapidez de um piscar de olhos. A pessoa está aqui, daqui a pouco tu olha, pum, foi. Tomara que o que está na nossa frente vai, mas nós também vamos junto, né? Amém? Mas Jesus disse nos evangelhos, estarão 2 no campo, um sobe, um fica. Estarão os 2 numa noite numa cama, um vai, outro fica. Estarão no moinho, um vai e um fica. E aí? Profecia do Mestre onisciente, do Cristo Jesus, muito crente vai ficar. Muito crente vai ficar. A proporção é otimista, chega a dar 50% nessas parábolas, mas se der isso, vai ser uma maravilha, né? Então 50% dos crentes ficam. Não sei se é isso, né? Mas o que a gente vê nas parábolas é que estarão 2 na cama, um sobe, que ficou 50%. Estarão 2 lá trabalhando, fica 1. Sobe, fica 1. Por enquanto o Senhor está prometendo 50%. Mas é uma maravilha. Muito bem. Esse dia chega rápido agora. Tão rápido que vai surpreender os cristãos. Mas eu quero dizer algo assim. Neste piscar de olhos que nós seremos transladados, quais as condições exigidas pelo Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o juiz, o governador universal, que não muda por causa de você. Não altera o seu falar para beneficiar você. Você tem que entrar na condição que ele exige para ir para lá. Não é como você pensa. Porque hoje os crentes estão cheios de modismo. Estão cheios de modismo, de novidades no Evangelho. Mas isso é os homens que estão fazendo. Cristo não entra nessas coisas. Hoje a igreja virou atração de atenção gentílica para sinais de poderes, manifestação de cura, de milagre, e é só isso que bate ano após ano. Mas e o resto? O mais importante, onde é que está?
a formação interna do nosso Senhor Jesus dentro de cada coração. Onde Paulo disse que aos Gálatas: estou com dores de parto por vós novamente. Estou orando, estou jejuando, estou sofrendo por causa do retrocesso de vocês. E vou sofrer dores de parto até que Cristo seja formado em vós, ele disse. Amém. É assim que todos nós temos que estar, orando uns pelos outros, para todos receber a bênção do governo universal internamente por Jesus. A formação de Cristo. Cristo tem que ser rei dentro de você. E lá em Mateus 16, 24, que eu não vai dar tempo de ler, irmãos, mas diz assim: aquele que quer vir comigo para o reino, porque essa é a chamada final, né? Jesus não vai convidar você para passear nas montanhas, ali nesse versículo, para passear nos jardins. O Senhor diz: aquele que quer vir após mim, é para o reino. Amém? Negue-se a si mesmo. Primeiro ponto. Negue-se a si mesmo. Você já conseguiu? Você já tem essa vitória? Você já jejuou por isso? Deus já te deu graça para essa vitória? Segundo ponto exigido pelo rei: tome a sua cruz, ganhe as almas, apacente os irmãos, cresça você em vida, em consagração. São os 3 pontos do tome a cruz. Separe-se do mundo, negue a carne, essas coisas todas. Daí, quem assim procede, obedecendo Cristo nessas direções, desses 2 pontos, e siga-me. Pode ir, está pronto esse. Porque esse obedece o Senhor. Vive para o Senhor. Honra o Senhor. Glorifica Deus todos os dias. Através dos atos de justiça, de um testemunho real e verdadeiro, de manifestação de vida. Amém? Amém, meus irmãos. Então, saudar os irmãos aqui na live. O irmão Zé Marcondes já estava aqui, entrou aqui na semana. Elaine, bem-vinda, irmã. Deus abençoe a tua vida. Tudo bem? Oi. Amém. Deus abençoe. Deus Irmã abençoe. Francinete. Irmã Francinete, tudo bem, minha irmã? Amanhã tem grupo na casa dela, às 15h. E o nosso irmão Sullivan. Todos sejam bem-vindos. Amém. E estamos hoje, então, lembrando uma coisa importante. Hoje é o 6º dia, né, da nossa oração, 7 dias de oração, que começou na última quarta-feira. Hoje, meu irmão Sullivan. E hoje, então, é o penúltimo dia. Amanhã vamos encerrar, então, a semana da oração. Né? Amém? Mas hoje, então, estamos fazendo aqui, vamos compartilhar. Nossa base hoje é o culto mundial de ontem à noite. É um programa que tem todo domingo às 23h, na Rádio TV Menoral, canal do YouTube. Né? E teve hoje uma mensagem que podemos extrair muitas coisas para nós como igreja. É uma passagem bastante conhecida, o encontro do rei Salomão com 2 mulheres. E o texto diz que as 2 eram prostitutas. Né? As 2 tiveram filhos, morreu um, mas tinha trocado, tinha toda uma confusão ali. Né? Então é importante que a gente olhe para esse texto e vamos ver o que Deus quer falar para nós como igreja. Aquelas 2 mulheres representavam, então, a igreja, 2 membros do corpo de Cristo. Né? Mas eram prostitutas, mas espiritualmente, hoje, se eu começar a ser submisso ao ego, né, me relacionar com o ego e rejeitar Cristo, eu estou espiritualmente também me prostituindo, né? Então a gente tem que cuidar disso aí também. Tudo tem um significado espiritual, né? Estavam na presença do rei Salomão, ao mesmo tempo que representa ali uma autoridade ali, né? E representa também o próprio Cristo.
né? E aconteceu algo muito sério ali, um acidente sério, fatal, que levou, então, um dos filhos delas, né, das duas mulheres ali. Vamos ver de novo aqui, nós lemos no início da live, vamos ver de novo o texto, que lá no livro de Primeira Reis, capítulo 3, começa a contar a história das duas mulheres. Então vieram duas prostitutas ao rei e puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho, né? Teve um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Então, as duas tiveram filhos. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. Agora, o acontecimento aqui. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia, a tua serva tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Olha o que tinha acontecido aqui. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, agora a outra mulher é que fala, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse, não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei, né? Então as mulheres aqui representam o corpo de Cristo, né? Como se fossem duas irmãs, representavam a igreja. Tinha um problema sério acontecido com elas ali, né? Jesus estava se degladiando, estavam na presença do rei, colocando o problema, então, que elas tinham. Agora vamos ver, então, a partir do versículo 23, o julgamento do rei. O que o rei falou? O rei Salomão aqui, né? Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Né? Então vamos lembrar que o rei Salomão pediu sabedoria para Deus, né? Foi o que ele tinha pedido. Então ele queria tomar uma decisão muito importante aqui, né? Que usando esse dom de sabedoria que Deus tinha dado para ele. Né? Então agora o versículo 24, o rei falando aqui. Disse mais o rei, trazei-me uma espada, olha só. Espada representa juízo, né? Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, olha só, né? E dai metade a uma e metade a outra. Olha a solução do rei aqui, né? Vamos ver a reação, então, da mulher, da verdadeira mãe da criança, o que ela falou aqui. Então, a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis, porque a outra dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Né? Quer dizer, ela escolheu, então, o quê? Que o filho dela, né, fosse entregue para outra mulher, mas não morresse. Né? Não queria dividir, porque certamente a criança ia morrer. Né? Então, aqui, vamos ver agora o 27, o rei respondendo aqui. Então respondeu o rei, dai a primeira o menino vivo. Né? A verdadeira mãe vai ganhar o menino. Não o mateis, porque esta é sua mãe. Né? Quer dizer, o rei tinha feito criado toda aquela situação para quê? Para a verdadeira mãe se manifestar. Né? E a verdadeira mãe, ela abriu mão de ter a criança. Né? Ela preferia, então, que ele ficasse vivo, mesmo que ela não pudesse mais desfrutar dele. Né? Ela abria a mão dele, mas para ele ficar vivo. Né? Então, irmão, se a gente for olhar agora para esse caso aqui e olhar para nós como igreja, né? Essa mulher aqui, então, representa o quê? Que ela
negou o direito que ela tinha de mãe, né? Ela negou o direito de criar o filho. Para quê? Para ver o filho dela vivo, para ver o filho dela bem, né? Então, se nós vamos olhar, isso chama a atenção, uma passagem que Jesus falou para nós, igreja, que as duas representavam uma igreja aí, né? 2 membros do corpo de Cristo. Ela praticou algo, né, que o Senhor Jesus falou para nós, igreja. Vamos ver então Mateus 16, 24. Quando eu estava meditando em cima do culto mundial, qual era, então eu perguntei assim, Senhor, qual é que é a mensagem principal, né? Essa mulher negou a si mesmo, né? O que Jesus falou no 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Ali no vídeo falou sobre o vencedor. Então Jesus, para eu ser vencedor, na verdade, para poder seguir Jesus, para reinar com ele no milênio, né? Ser um vencedor, igreja vencedora, então somente 2 requisitos ele pediu, né? A si mesmo se negue, né? Naquele momento realmente a mulher se negou, né? Negou os direitos, as vontades, né? E segundo item, tomou a cruz. Então a hora que eu me nego, se eu estou na igreja, a hora que eu me nego, né, eu estou cumprindo o primeiro item que o Senhor Jesus falou. Eu rejeito as minhas vontades, os meus desejos, que foi o que a mulher fez ali, né? E automaticamente eu estou tomando a cruz, quer dizer, a natureza natural que tinha nas 2 mulheres, embora a outra mostrou assim, era um mal ali, né? Totalmente maligna, maldosa com aquela outra ali, que o filho não era dela, né? Ela queria que o filho da outra morresse, né? Ela já tinha morrido, quer dizer, tinha toda a maldade estava naquela mulher, né? Mas essa outra mulher também estava ali, né? Só que nesse momento ela fez aquilo que o Senhor manda a nós como igreja fazer. Ela negou, né? Se negou, tomou a cruz. E o que aconteceu com ela, né? Ela foi a mulher vitoriosa. No momento que ela entregou a criança, ela recebeu a criança. Amém? Isso lembra um pouco também a Abraão. Abraão também estava entregando Isaac para Deus, né? A hora que ele entregou Isaac, o que aconteceu? Ele recebeu Isaac, né? Então representa o quê, né? Que nesse processo de restauração da alma que nós estamos passando hoje, a importância que tem a gente olhar também isso no nosso dia a dia, né? As coisas naturais. Até que ponto eu estou me negando? Até que ponto hoje minhas atitudes não são naturais, não são racionais? Até que ponto eu estou procurando fazer aquilo que o Senhor Jesus falou para nós? Então, negue-se para ter a vida, ter vida e vitória. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela se negou. Ela teve vida, o filho dela não morreu, e ela teve vitória. A causa dela foi favorável a ela. Perante o Senhor, nós também temos que ter esse sentimento, né? Então, hoje nós estamos sendo trabalhados também pelo Senhor, para que, como falava no vídeo, nós somos chamados para reinar com Jesus. Jesus quer mudar a nossa vida. Nós não podemos mais ser dirigidos pelo ego, né? Pela vida da alma. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito. Vamos ver uma passagem aqui também, que através da igreja o Senhor trabalha em nós. Vamos ver uma passagem que está lá no livro agora de Efésios, capítulo 4. Efésios 4, vamos ver do 11 ao 13. Aqui mostra também como Deus trabalha através do corpo de Cristo para que nós possamos ter isso. Então, o que fala aqui o versículo 11? Aqui, então, mostra todo o aparelhamento que Jesus mandou para nós, igreja, hoje, sermos libertos da natureza velha, né? E possamos ter, então, a nova natureza. A gente tem que migrar do velho homem para o novo homem. O que diz ali? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O 12. Com vistas
ao aperfeiçoamento do santo. Esse aperfeiçoamento do santo que representa santificação, se livrar da natureza maligna, né? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos sendo edificados hoje, né, no corpo de Cristo. E o objetivo final aqui do Senhor para a gente. Vamos ver o versículo 13. Até que todos cheguemos, esse aqui é o objetivo final, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E aqui, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Nós, enquanto naturais, espiritualmente, se eu estou me relacionando com o ego, eu sou como se fosse uma prostituta, né? Porque o meu marido é Jesus, eu estou me relacionando com outro, né? Então, ali mostrava duas prostitutas, né? Diria que uma estava no mal, outra no bem. Agora, a vitória veio, a do bem, né? Começou, então, a obedecer, a praticar a palavra do Senhor. A hora que ela negou, né, os direitos dela, e ela recebeu, então, a vitória, né? Vamos ver outra passagem, que foi citada agora no nosso Nutrivídeo ali também, agora é Lucas 17, 33, né? Então, o negar-se leva a eu ser vencedor, né? Aqui aparece, então, falando, vamos ver o versículo, obviamente que ele dá para associar lá com Mateus 16, 24. É o próprio Jesus falando, quem quiser preservar a sua vida, perderá, né? Vida da alma. A direção da minha alma tem que estar, né, sendo dirigida pelo Espírito, né? E quem perder, de fato, a salvará. Processo de restauração da alma. Agora o versículo 34, fala sobre o arrebatamento, né? E aqui aparece também dois casos, assim como tinha duas mulheres no texto bíblico lá, aparece dois casos. Eu diria que aqui está um vencedor e está um perdedor. Olha o que acontece aqui. Então, digamos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, né? A cama refere a um casal aqui, né? Agora, o 35, duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada outra. Trabalho também aqui. E o 36, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então, nós olhando então para essa passagem, né, a gente tem que olhar aquele caso daquelas duas mulheres. Duas eram membros do corpo de Cristo. Amém? Hoje a igreja tem esses casos de atritos, não chegam a tanto como apareceu ali, né? Mas tem um atrito, tem o velho homem, né? Agora, tanto o bem como o mal não me torna vencedor. O que vai tornar o vencedor, eu agir pela vida, né? Eu ter a direção do Espírito, eu ser dirigido por Deus, né? Isso vai me fazer vencedor, né? Amém? Então, recomendo também vocês possam assistir também o culto mundial. A nossa base hoje aqui, desse regar, desse compartilhar, foi o culto mundial de ontem à noite, né? Que está lá postado no canal da Rádio TV Melhorar do YouTube. Amém? Também mais um aviso para os irmãos, na próxima sexta-feira, nós vamos ter também uma live especial, né? Através do nosso irmão Sérgio Alves, nosso ministro da palavra, e o tema vai ser sobre o reino, né? O reino, né? Não lembro agora todo o título aqui. Mas vai falar sobre o reino na próxima sexta-feira, às 21h30. Os irmãos todos estão convidados a estar assistindo e desfrutando. A realidade do reino de Deus. O título é A Realidade do Reino de Deus. Amém? Mas abrir, então, possam compartilhar. A Nora, então, posso compartilhar um pouco também aqui. Uhum. Amém. Então, vamos compartilhar um pouquinho. Então, a gente viu que a igreja que se nega, né, aqueles que negam a si mesmos, tomam a cruz, né, e seguem Jesus, são os crentes que vão ser vencedores, que vão participar do reino milenar junto com Cristo, né?
Então, vamos ler em Mateus 24, do 40 ao 42. Então, diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. O campo aqui representa o mundo, o trabalho, né? Então, tem 2 crentes no mundo. Um vai ser tomado e deixado o outro. 41. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Então, a gente vê aqui, são 2 situações de que as pessoas estão trabalhando, né? Ou em casa, ou no secular. Mas aqui não tem 2 estarão na balada, 2 estarão no carnaval. Agora vai ter o carnaval, né? Não, não diz isso, né? Então, são pessoas que estão em situações normais do dia a dia, né? Então, aqui mostra, né, que o crente, mesmo que ele não esteja orando, ou que ele não esteja jejuando, ou não esteja, né? Mas se ele estiver trabalhando, ou se ele estiver numa situação de estar arrumando a casa, estar fazendo coisas do dia a dia, ele vai ser arrebatado, né? Então diz aqui, ó, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, né? Então nós temos que estar vigiando para a gente não entrar na carne, a gente não começar a fazer coisas que são coisas que nos tiram da presença do Senhor, né? Então tem muita gente que hoje acha assim, não, né? Eu posso fazer, né? Tem coisas que às vezes não são pecaminosas, mas que nos tiram de fazer as coisas que são do Senhor, nos distraem das coisas do Senhor, né? Tá dando uma série que eu tô achando muito boa. Eu vou deixar de orar depois eu tô cansado, eu não oro, né? Então, eu tenho que priorizar aquilo que é do reino, priorizar aquilo que é do Senhor, né? Não, esse mês eu não vou dizimar, eu vou comprar tal coisa para mim. Não, o dízimo é compromisso com o reino, né? Então, eu primeiro dizimo, e aí depois eu vejo o dinheiro para o que eu quero fazer, ou eu junto para poder fazer aquilo que eu quero, né? Então, eu tenho que priorizar, buscar o reino, né, e a sua justiça em primeiro lugar. Não quer dizer que eu não vou fazer as outras coisas, eu vou fazer, mas tenho que colocar o reino e a justiça como prioridade, né? Então, quem coloca o reino e a justiça como prioridade, Jesus vai ter prioridade de arrebatar ele também, né? Então, nós temos que ter esse discernimento, né? O cristão, né, que é o cristão maduro, é aquele que coloca o reino em primeiro lugar. Ele não vai deixar de fazer os seus outros compromissos, mas ele vai priorizar as coisas de Deus. É primeiro, depois ele faz todas as coisas também, e dá tempo para fazer tudo. Eu digo para os irmãos que sempre que eu priorizei as coisas do reino, sempre deu para fazer tudo. Nunca deixei de fazer as outras coisas que era necessário fazer, seja do serviço, seja da casa, né? A gente levanta um pouquinho antes, faz o que é do reino primeiro, e depois a gente faz as outras coisas e sempre dá, né? Agora, se tu deixar de fazer, aí parece que tudo se atrapalha e não dá mais certo. Porque o inimigo entrou pela brecha, né? Então a gente abriu a porta na hora que deixou de fazer aquilo que era prioridade. E o inimigo entra. Amém? Então, que a gente possa estar colocando as coisas do Senhor, se negando e colocando as coisas do Senhor sempre em primeiro. E todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar, vai dar tudo certo. Amém? Amém, meus irmãos. Alguém quer compartilhar? Está aberto também para vocês aqui. Tem os irmãos Zé Marcos, Sullivan, Francinete, Elaine,
Tudo bem, minha irmã? Irmã também, se quiser compartilhar, está aqui, irmã. Está aberto para vocês também. Tudo bem contigo aí, irmã? Tudo bem, graças a Deus. Conseguiu assistir o culto mundial? Não consegui. Não consegui assistir, né? Como na semana passada também não consegui assistir as lives, né? Mas hoje estou aqui, estou de pé, né? Graças a Amém. Deus. Amém, glória a Deus. Sobre a palavra aqui, né? A palavra de Deus, né? Que fala, né? Que estarão dois, né? No campo, um será Tomado e outro deixado. tomado e o outro deixado. Aí a minha dúvida é, esse que será deixado é o que vai ficar para a grande tribulação ou ele é salvo e o que é tomado é porque eu tenho uma dúvida, assim, porque o pessoal fala que vai ser como nos tempos de Noé, né? Que a família de Noé foi salva Uhum. e os outros foram deixados, né? Como a gente sabe que as outras pessoas foram mortas, né? Morreram, né? Em consequência da desobediência, né? Não foi nem o dilúvio que matou elas, foi a desobediência delas, né? Eram desobedientes a Deus, e aí Deus teve que tratar duramente essas pessoas. Aí eu ficava com a dúvida se é como no tempo de Noé, se as pessoas que estavam na arca foram as que foram salvas. Aí algumas pessoas falam, não, vai ser como no tempo de Noé. A igreja vai passar pela grande tribulação. Aí no final é que vai ser arrebatada. Aí outros irmãos falam. Deixa eu explicar. Bom, aí tem um assunto, tem vários pontos aí para considerar. Bom, a igreja, se a gente for olhar lá, tem uma passagem lá em Apocalipse 12, que mostra que sobe o filho varão, né? Que é o filho varão, o vencedor ali. A mulher tem o filho varão e a mulher é guardada no deserto. Então, a princípio, a igreja, né, que não conseguiu atingir, né, o nível de filho varão, ali dá para entender, pelo Apocalipse 12, que ela vai ser guardada no deserto. Agora, qual é esse deserto? Onde é que é esse deserto, né? Ninguém sabe, né? Não, Só Deus é quem sabe. vai ser esse deserto. Então, assim, eu não posso me contentar em ficar, vou ir para o deserto. Mas peraí, como é que, né? E se tu ler Apocalipse 12, pode ler em casa depois, mostra que, inclusive, Satanás persegue essa mulher, né? Mas Deus guarda, Deus guarda. Então, teria esse caso aí, ó, tem a mulher que vai para o deserto. Agora, dependendo disso, essa é a pessoa que ficou, né? É a mulher. E se ele estava desviado, como é que é a situação dele, né? Entende? Então, essas pessoas podem que não estiverem preparadas podem ser essa mulher, né, que vai fugir, né, porque vai ser muito pior, né, vai ser uma perseguição tremenda da parte do inimigo, né, porque do anticristo, né, que ele vai perseguir, ele vai ser um homem muito cruel, né, como a gente já sabe. Ele vai odiar ele se revelar. Ele se revelar, ele não vai ter pena de ninguém, né? Vai ser uma pessoa muito ruim, né? É anticristo, é tudo. Ele vai fazer tudo que é contra o Senhor Jesus, né? E no caso aí tem duas situações, né? Aquela pessoa que pode ser pega pelo anticristo, no caso, então ela tem que escolher morrer por Cristo e não negar para ser salva, ela vai ser vencedora se ela não negar Cristo. Entendeu? Ela vai ser um vencedor do final da grande tribulação. Aí Apocalipse. Mas aí a pessoa tem que escolher morrer por Cristo. Né? E por isso que é importante a pessoa se preparar, né? Aproveitar agora. Porque depois, porque se cair na mão do Cristo, né? Ela vai ter que morrer sem negar Jesus, né? Mesmo que sendo torturada, né? E no caso diz ali que vai ter gente que vai
ficar escondido e vai no final da tribulação. Uhum. Por isso que é bem Porque vão ser salvo, pegos, né? né? Ele vai Mas usar a gente toda a não sabe qual vai tecnologia, ser né, a para nossa caçar as situação, pessoas. né? Então, importante é Agora- nós nos negar agora. É. Interessante que eu tive um sonho, eu vou compartilhar rapidinho. Eu ainda tenho alguns minutos, irmão. Tem, Eu pode tive um sonho, parece que foi no comecinho dessa semana, não, se foi na semana passada. Eu sonhava que todo mundo dormia normal, eu ia dormir normal, esse sonho eu ia dormir normal, né? Aí no outro dia eu acordava, aí a minha família não estava, eu tava em outro local, né? Com pessoas desconhecidas, dentro tipo de um prédio, né? E uns soldados do governo chegavam para levar as pessoas, né? Aí uma pessoa trazia um folheto com a imagem de um homem, só que esse homem era muito desconhecido, não era conhecido, né? Era de um homem muito importante, um político muito importante, né? E que ele estava distribuindo cestas básicas para as pessoas. Tinha havido uma grande catástrofe na Terra e eu estava no meio de pessoas desconhecidas, nenhum da minha família estava comigo, e eu tinha que sair desse prédio. Aí, quando eu estava saindo, os soldados entravam e levavam as pessoas à força. Algumas pessoas à força, só que eu passava por eles e eles não me viam. Aí eu pegava uma bolsa, colocava alguns cobertores e eu tentava achar meu filho, tentava achar meu marido e eles não estavam lá, né? Então, eu pegava alguns cobertores, colocava numa bolsa rapidinho e saía e começava a acompanhar algumas pessoas na rua. Aí, nisso, eu falava a seguinte frase, dizia, começou a grande tribulação. Eu fiquei. Eu pensava assim no sonho, eu dizia, começou. Agora vai começar a grande tribulação. Eu dizia assim. E aí eu acompanhava, na rua tinha várias pessoas e tinham pessoas andando normal, como se fosse aquele projeto da IA, não sei se vocês já perceberam, tem agora uma tal de IA, né, que projeta Inteligência histórias artificial. assim. Sim, inteligência artificial, então tinha várias pessoas andando normal na rua, assim, como se fossem robôs, né? Aí uma pessoa chegava para mim e dizia, olha, que bom, ele vai ajudar a gente com a cesta básica, e saía pulando, saltitando de alegria. E eu falava novamente, é a grande tribulação. E eu começava a avisar as pessoas, gente, não confie nas pessoas, não confie nas pessoas. Esse pessoal do governo aí vai tentar enrolar vocês. Aí eu chegava, pegava esse cobertor e entrava numa fila e dava para uma mulher desconhecida também, para uma mulher dar para os filhos dela, que tinha ficado. E eu tentava de todo jeito procurar minha família, mas não tinha ninguém lá, né? Eu estava no meio de pessoas desconhecidas. E aí, nisso veio uma mulher, uma funcionária do governo, e ela perguntava os dados da gente tudinho para passar para alguém que estava lá do outro lado da ligação, né? Aí eu perguntava, para que você quer meus dados? Ela dizia, não, é porque o pessoal do governo está pedindo os dados do povo, que vai ajudar, e com aquela conversinha, né? Aí nisso, eu me afastava dessa mulher e falava para outras pessoas, não dei os dados de vocês, não confie em ninguém. Aí isso, eu acordei. No que eu acordei, eu fiquei assustada. Eu olhei para um lado, meu marido estava. Aí fui até o berço do meu filho, olhei, ele estava em casa, eu digo, ok. Aí eu fiquei com isso no pensamento. Eu disse, meu Deus. Sim, aí aconteceu um detalhe no sonho, que eu perguntava a uma das pessoas, eu dizia, gente, alguém sabe me dizer se Jesus já levou a igreja dele? Aí a pessoa no sonho falava para mim, não, ainda falta muitas coisas para acontecer. Aí nisso eu acordava. Aí eu não sei se foi uma revelação divina, se foi Deus avisando alguma coisa, né? Sei que eu tive esse sonho e hoje, né? Teve essa passagem bíblica, né? Né? Que Deus fala aqui, né? Que um vai ficar, outro vai ser arrebatado, né? E esse sonho me deixou assim um pouco em alerta de, meu Deus, será que eu estou tendo
Deus está nos Uau. alertando, É. né? Deus está nos alertando. Uhum. Porque o interessante é que a pessoa falava no sonho que ainda faltava muitas coisas para acontecer, para poder ser arrebatada da igreja. E eu pensava, no sonho, era tudo como se várias pessoas tivessem sumido e eu tivesse ficado, mas é como se fosse para alertar o povo. Eu saía falando, ó, não acredita nesse povo. Ó, esse aqui é a grande tribulação. Eu saía avisando para as pessoas. Mas a minha família, ninguém que eu conhecia estava no sonho. Eu procurava meu filho, não achava, eu procurava meu marido, meu sogro. Todo mundo da minha família não estava ninguém nesse sonho. Eu estava no meio de pessoas totalmente desconhecidas, totalmente dispersas. Do outro lado da rua tinha pessoas tipo uns robôs. Era uma coisa. Foi um sonho bem, sabe, que eu fiquei assim meio em alerta, de meu Deus, mas essa parte que a pessoa falava, olha, ainda falta muitas coisas acontecer, aí eu fiquei, então foi Deus que avisou que ainda falta muitas coisas acontecer para poder ele vir, né? E é isso, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Esse sonho que eu tive, né? Amém, mano. Pois assim, só uma coisa assim, a gente tem que cuidar assim para não deixar sempre procurar se preparar, né? Não deixar É de porque é como consagrar. se fosse um aviso, né, irmão? É como É. se Uhum. eu acordei muito assim, eu fiquei, desde esse dia eu fiquei assim, como se alguém estivesse falando, olha, cuidado, cuidado, né? Na verdade, a Como gente se tem que alguém remir tá o te tempo, né? avisando. Os dias são maus, né? Uhum. Então, a gente É. tem que remir o tempo, né? Porque É. a gente nota que, assim, esses últimos tempos, parece que tudo passa muito ligeiro. É muito ligeiro. Esse ano mesmo, né? Esse ano, por exemplo, nós já estamos Assim, no fevereiro. em fevereiro. Uhum. Quer dizer, tá tudo. É. Parece que o relógio está acelerado. É, sabe? o nosso tempo está acelerado, mas o tempo de Deus também está se encaminhando para ele vir, né? Para Jesus vir. Então a gente nota Tá assim, falta muitas coisas, mas o tempo a gente tem que remir. A gente tem que fazer muitas coisas com o tempo que a gente tem. Com certeza. Então é isso que a bem gente revelador. tem que se antenar, né? Mesmo que falte muita coisa, mas nesse tempo que a gente tem muito o que fazer. Tem, é pouco pra tempo. gente se salvar, né? É muito pouco tempo. Pouco tempo, porque imagine se Jesus resolve vir agora. Será que a gente vai estar preparado? Quem tiver preparado sobe, quem não tiver Porque vai a gente não sofrer sabe o dia nem a hora, consequências. então a gente tem não que estar sabe, né? pronto. Tem que dizer, nós temos que estar prontos. A nossa alma tem que estar pronta. É como se ele estivesse falando para mim, olha, não fica dispersa, cuidado. Ele falou assim, cuidado, ainda falta muitas coisas acontecer para poder ele vir buscar a igreja. Mas era como se fosse um alerta. Aí eu acordei, eu fiquei com aquilo de, meu Deus, será que o senhor está perto de vir? Isso só pode ser um aviso que o senhor está perto de vir, que é para a gente tomar cuidado para não estar disperso. Distraído, né? Isso aí. Então, sempre está percebido, é o que diz ali, É né? como se a gente tivesse sempre esperando o dia dele vir. Sempre É pronto. como se a gente estivesse esperando, tá sempre esperando, ó, ele vai vir, tá esperando. Nossa parte. Aquilo que foi colocado, né? Buscar o reino em primeiro lugar. Se tu estiver colocando o reino em primeiro, tu vai estar percebido a hora que ele vier. A hora que ele vier, entendeu? Agora, se tu estiver distraído, envolvido com muita coisa e tal, tu não está vendo e as coisas já estão se aprontando e a gente não está vendo, porque a gente está distraído. Mas está acontecendo muita coisa, irmãos, está acontecendo muita coisa muito rápido. Isso aí. O mundo mudou muito, as pessoas do mundo mudaram muito. Não falta tanto tempo, não. Falta muito, não. Não falta, não, porque eu percebi que o amor de muitos está esfriando muito rápido. As pessoas estão ficando muito frias, muito sem amor no coração, sem coisas terríveis a gente vê, né? Coisas terríveis a gente vê todo dia acontecer, né? Então é importante a gente ficar percebido, fazer a nossa parte, né? E procurar ajudar os irmãos também, aí, para todo mundo possa subir, que o maior número de gente possa subir, não só nós, né? Isso é importante também. E de repente Deus está te dizendo também para tu alertar as pessoas, né? Por perto. Alertar os outros. Alertar os outros, né?
Eu falei aqui em casa com o meu marido, ele fez, você tem uns sonhos bem detalhistas. Eu disse, não, os sonhos não é meu, não. Com certeza foi a revelação que Deus quis me alertar alguma coisa, né? Um sonho desse, sim, você vai ter, assim, um sonho desse normal? Não. Às vezes é Deus que alerta a gente, né? Para a gente se ligar, né? Para a gente não ficar disperso, que às vezes a gente tem muitas preocupações, né, na nossa cabeça, e acaba esquecendo, né, que a gente tem que se preocupar primeiramente com o reino de Deus, porque essas coisas aqui tudo vai passar, né? Só Deus permanece no final, Ele é quem permanece, sempre vai permanecer. Então, a gente vive muito preocupado com algumas coisas, então a gente tem que se preocupar primeiramente com o reino dele. O reino. Porque afinal de contas, tudo isso aqui vai passar e só quem vai permanecer é Jesus, né? É isso, irmão. Amém. Obrigada aí por permitir que eu compartilhasse esse sonho com vocês. Amanhã, lembro também para vocês que amanhã, então, nós vamos ter o último dia de oração, né? Não vou esquecer. As cargas de oração, né? Que foram e que uma das cargas é realmente pedido para Deus fazer um novo avivamento, né? A igreja gloriosa, né? Para ganhar as últimas almas. Então, isso é muito importante. E que a gente possa ficar firme ali também. Tem a oração ali pelo Ministério da Palavra e para nós. Orar também, pelo ministério, pelo apóstolo. E sexta-feira, agora, vai ter uma live especial com o apóstolo, com o Sérgio, sobre o reino, das 21h30, sobre o reino de Deus, né? A realidade do reino de Deus. Dia 13 agora, que vai ser sexta-feira. às 21h30, né? Às 9h30 da noite. Amém. Mas eu acho que é isso, terminou o nosso tempo agora, então. Então, amanhã nós temos o grupo da Dona Preta, 15 horas, também, né? E a Nora, então, vai pedir para a Nora fazer a oração final, agradecendo, e nós voltamos também depois para a live de quarta-feira. Amém. Não esqueça da oração amanhã. Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque até aqui, Senhor, tu tens nos auxiliado, Senhor, porque tu está nos avisando, Senhor, que estamos já na última hora, Senhor, que temos que nos preparar, Senhor, que temos, Senhor Jesus, que está colocando o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Temos que estar nos negando, tomando a cruz e te seguindo, Senhor, para sermos vencedores, Senhor, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Edifica, Senhor Jesus, o corpo de Cristo, edifica cada um dos membros do corpo, Senhor. Nos torna crentes maduros, Senhor, em nome de Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe, irmã Francinete, irmão Sullivan, João Marcondes e a irmã Elaine. Deus abençoe, irmão. Amém. Até quarta-feira. Deus quiser. Deus quiser.